Bem-vindos, pessoal, ao programa Saber Além da Vida. Hoje nós vamos conversar sobre o tema Missão ou Karma? Olha que interessante, pessoal. Hoje a nossa conversa vai girar em torno dessas questões tão significativas. O que nós estamos fazendo aqui? O que nós devemos fazer aqui? Como descobrir o propósito da nossa vida? Eu acho que descobrir o propósito da vida a gente só descobre quando a gente passa algo muito difícil. Eu passei nos últimos 5 anos muito difícil, perdi meu pai, há 3 semanas perdi minha irmã e meu propósito de vida mudou muito depois disso. Então a gente só encontra o propósito da vida mesmo, eu acho que quando a gente passa situações muito difíceis. Muito difíceis. Olha, minha irmã, a sua questão a respeito das situações difíceis nos levando a entender o propósito da vida pode até funcionar, mas não é bem assim que funciona. Porque cada um de nós tem uma missão na face da Terra. Essa missão pode ser individual, pode ser familiar e pode ser coletiva. Isso vai depender da nossa disposição de trabalho, a nossa disposição de serviço espiritual, por exemplo, que possa atingir a comunidade, o nosso desejo de colaborar, por exemplo, com o progresso da nossa sociedade terrena nos setores da ciência, nos setores da filosofia, ou mesmo nos setores religiosos, ou então a nossa disposição de perseguir um caminho de conhecimento, de aquisição de sabedoria, de cultura dentro de determinada profissão. E neste caso, se a gente vem, por exemplo, para ser um médico ou um engenheiro, ou mesmo aquele que vai se dedicar, por exemplo, às questões da cozinha, ser um chefe de cozinha. Então, isso já vem inato na pessoa. Desde cedo aparece. Como criança, ela não precisa sofrer para entender isso. Ela já vem com essa aptidão, essa tendência natural. E aí isso vai aparecendo ao longo do tempo. Ela nem questiona sobre isso. Ou então, uma pessoa que venha com muito desejo de amar muito, de ter muitos filhos, até mesmo de adotar filhos dos outros que ela não teve de si próprio, mas tem muita vontade de ser mãe, de ser pai. Aí uma missão, de certo modo, familiar. Então isso vai depender da posição individual de cada criatura terrena e ela vai precisar entender a si próprio, as suas tendências, as suas motivações de vida, aquilo que lhe dá prazer, que lhe dá alegria de viver e perseguir esses objetivos sempre colocando a sua mente na paternidade divina que a protege, dirige e orienta. Claro que há certas ocasiões na vida, com o sofrimento mais acerbo, como você contou aí, a perda de seu pai, que você era muito ligado a ele, que pode nos acordar um lado que nós ainda não tínhamos visto. Olha, minha irmã, a gente sente muito por tudo isso que você passou. E antes de tocar propriamente o tema, eu acho que é bom nós dizermos que aqueles que se amam jamais vão conhecer uma separação definitiva ou sem fim. Vocês vão se reencontrar e vão desfrutar uma felicidade maravilhosa que não é conhecida aqui na Terra. Agora, quando a gente entra nesse assunto do propósito, da missão de vida aqui na Terra, como a nossa irmã colocou, a dor, o sofrimento, esses desafios da vida podem sim fazer com que o indivíduo olhe para si mesmo, porque nós estamos aqui, quando a gente pensa num motivo mais genérico, mais abstrato, pelo qual todos nós estamos encarnados em um planeta de provas e expiações, nós estamos aqui para passar pelas provas e expiações de que precisamos para amar muito e tornar os nossos espíritos mais etéreos. Nós estamos aqui, a regra é essa, para purificar os nossos espíritos. Allan Kardec, quando vai ressignificar alguns termos no quarto
livro da codificação, O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, vai dizer que a Terra ou os planetas de provas e expiações são os purgatórios. Nós estamos aqui purgando. Então, é interessante nós termos bem definida essa realidade que nós precisamos encarar. Estamos aqui para evoluir. E muitas vezes os enganos da vida material, desde o conforto ao sensualismo ou vícios, eles fazem com que a pessoa excessivamente olhe para fora, para a matéria, e não pare para refletir sobre si própria. E aí, o sofrimento ou a dor, eu não estou dizendo que seja o seu caso, mas, genericamente falando, o sofrimento ou a dor podem ser companhias que fazem o indivíduo olhar para si mesmo. E quando a gente precisa olhar para nós mesmos, quando chega esse momento, nós podemos descobrir pontos de vista, nós podemos descobrir realidades interiores às quais nós nunca tínhamos olhado antes. Então, esse momento, ele é muito difícil, mas ele pode ser um momento como foi para você, e eu acho que essa é a parte bela do seu relato, porque é um momento de transformação, de mudança de rota, um momento em que você parou para refletir e, pelo que você está colocando para todos nós, dessa reflexão conseguiu extrair bons frutos. Aqui na Terra, a gente precisa entender o Evangelho de Jesus Cristo como um roteiro aberto para o sublime bem. Então, o Evangelho do Cristo é o mapa do tesouro. Quando a gente pensa, como descobrir a minha missão? Como descobrir o meu propósito? Num primeiro momento, a gente tem que olhar para o Evangelho, porque seguindo a palavra de Jesus Cristo, aquele que traz para todos nós as palavras de vida eterna, nós vamos, em alguma medida, entrar nesse caminho que é necessário para tornar os nossos espíritos mais puros. Num segundo lugar, como o Geraldinho colocou, nós precisamos sim averiguar quais são as nossas vocações, as nossas tendências, as nossas habilidades, os nossos talentos, porque tudo isso, uma análise de tudo isso, pode ser um forte indício de uma missão aqui na Terra, de um propósito, de uma profissão que nós tenhamos que desempenhar. E quando a gente fala em propósito, em missão espiritual, muitas vezes nós pensamos imediatamente nos grandes missionários, como Chico Xavier e tantos outros, que fizeram muitas coisas maravilhosas para toda a humanidade. Agora, cuidar da própria família pode ser uma missão muito meritória e muito difícil. Estamos pagando pelos erros da vida passada? Sim, que aqui se faz e aqui se paga. É interessante a colocação que você fez, meu irmão, porque você está falando sobre um conceito que é mais antigo até do que o próprio Espiritismo trouxe, que é o conceito do karma, que é o reajuste espiritual, que é o resgate de algo ruim que nós executamos ou cometemos em vidas pregressas. No Oriente, principalmente ali naquele mundo do subcontinente indiano e suas tradições hinduístas, budistas, eles vão chamar isso de karma, que é aquilo que a pessoa renasce na Terra para resgatar. Ela cometeu um crime, ela precisa reencarnar na presença daqueles a quem ela prejudicou e provavelmente tentar, numa relação difícil, com entes queridos que não são tão queridos assim, porque há um conflito familiar muito grande, ela vai tentar ter paciência, ter tolerância e assim superar as divergências, superar as antipatias naturais que surgem, às vezes, dentro da própria casa, do próprio lar. Então, de fato, aí nós temos a figura do karma. No Espiritismo cristão, embora a gente possa usar esse termo uma vez ou outra, nós usamos mais o termo do resgate, da expiação, não é? O reajuste espiritual, porque nós estamos num caminho de construção do amor, da solidariedade, da compreensão e, sobretudo, da paz. Onde não há paz, nós podemos concluir
que ainda há muito trabalho para ser realizado, para ser buscado e feito aqui na face da terra. É aquela prece de São Francisco que eu gosto tanto, exatamente. né? Que eu possa levar a paz onde haja a discórdia, e assim sucessivamente. E é dando que eu que se possa recebe. levar o amor onde haja o ódio, que eu possa sempre entender que é dando que eu vou receber. É, portanto, dando amor que eu vou receber amor. É, portanto, dando paz àqueles que convivem comigo que eu vou ter a paz na minha própria consciência. E assim sucessivamente. A questão do karma, do débito espiritual, que é reajustado através de situações problemáticas, sofredoras aqui na face da Terra, é um caminho de solução, não é um caminho para a gente exacerbar o ódio, a antipatia, a disputa, inglória, nada disso. Se temos algum ponto de conflito, é justamente este calcanhar de Aquiles que nós precisamos melhorar. Essa é a nossa missão, ao mesmo tempo sendo o nosso karma. Olha, essa é uma questão que intriga muito a humanidade há muito tempo. E eu acho que o Geraldinho colocou muito bem a questão da expiação. E eu acho que aqui é interessante nós fazermos uma breve diferenciação. A expiação, ela tem relação com esse passado, como você colocou, resgatando débitos do passado. E a prova, ela tem mais relação com o futuro. Então o indivíduo reencarna num planeta de provas e expiações e ele passa por algumas provas. Essas provas não necessariamente tem relação com o passado, mas nessas provas ele testa se a sua moral já está suficientemente grande ali e suficientemente fixada para que ele possa caminhar para frente, para que ele possa continuar andando rumo a Deus. Então as provas com uma relação maior com o futuro e a expiação com uma relação maior com o passado. É muito interessante nós trazermos esse ponto de vista do espiritismo cristão, porque uma ideia de karma que é estanque, no sentido de, como você colocou, aqui se fez, aqui se paga, ela precisa ser analisada por nós com cautela, porque a misericórdia do Cristo, a misericórdia de Deus, isso se impõe quando a gente está falando de provas e expiações. Nós podemos sim fazer os nossos resgates e evoluir, mas nós podemos também evoluir pelo amor. E é isso que Jesus propõe. Quando Jesus fala que com ele todo jugo é suave, todo fardo é leve, ele está dizendo isso para nós. Nós temos a escolha com o nosso livre-arbítrio de evoluir pela dor ou pelo amor, porque o resgate no sentido de expiação pode ser muito doloroso. Agora, se aquela pessoa renasceu, foi pelo caminho do amor e evoluiu pelo amor, se ela não precisa mais espiritualmente daquele resgate, ela pode sim se livrar de algo ruim pelo que ela teria que passar numa encarnação. Nós podemos evoluir pelo amor e essa é a proposta de Jesus Cristo quando ele fala para todos nós que nós devemos amar ativamente. Por isso que ele vai dizer, quando ele traz a lei de amor, nisso se resumem toda a lei e todos os profetas, lá no capítulo 22 do Evangelho de Mateus. E para o Espiritismo isso é muito sensível. A caridade, sendo um movimento em consonância com a palavra de Jesus, muda as nossas vidas para melhor. Como você colocou, o Cristo também é muito claro, quando ele fala no capítulo 16 do Evangelho por Mateus, a cada um segundo suas obras. Então quem planta no amor vai colher as maravilhas do amor. Quem planta no ódio ou na desilusão vai colher exatamente naquilo que plantou. E brevemente, eu gostaria até que quem está conosco depois procurasse isso mais detidamente. Há um livro da tradição judaica muito conhecido chamado Talmud, e nesse livro há uma história interessantíssima de ali lenhadores que entraram numa floresta e eles tinham sim um espírito obsessor ao lado deles. E resumindo muito brevemente, porque esses lenhadores entregaram um pedaço de pão, esses obsessores saíram dali e o que tinha que acontecer, que era a morte dentro daquela mata, não acontece. E aí o espírito Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier, vai reler essa história da tradição judaica e vai ressaltar para todos nós no
espiritismo cristão. A caridade muda as nossas vidas. Não creiamos em crenças limitantes no sentido de eu fiz algo no passado, agora eu tô fadado a morrer dessa forma ou pagar dessa forma. Não é assim, gente. O amor, como muito bem disse o apóstolo Pedro, falando sobre os ensinamentos de Jesus Cristo. O amor cobre a multidão dos nossos pecados. Por que certos problemas insistem em se repetir? Talvez seja porque não tem a mudança de hábitos. As pessoas não querem mudar. Sempre aquele mesmo pensamento. Se tem o mesmo pensamento, as coisas não mudam. A nossa irmã acabou falando, na sua própria conclusão, a resposta do problema. Não são as situações que se repetem, mas somos nós que não mudamos. Nós não mudamos o nosso modo de ver o mundo. Nós nos recusamos a evoluir. Nós muitas vezes nos acomodamos aos nossos próprios preconceitos. E basta, às vezes, a gente escolhe o imobilismo espiritual, Exatamente. o comodismo de não realizarmos o bem dos outros. E também nós vivenciamos, às vezes, preguiças mentais de estudar e procurar a verdade. E essa atitude infeliz acaba nos amornecendo o coração. E aí o nosso espírito quase que estaciona, não evolui, não progride. Exato. E aí as situações realmente se repetem, mas não se repetem porque elas são necessárias no sentido de que não existe solução para nós. Elas se repetem porque nós não aprendemos a lição e nós precisamos aprender a lição para modificar o nosso destino para o bem, escolhendo sempre o amor e a sabedoria, buscando a paz e o conhecimento de ordem superior. Eu concordo plenamente com o Geraldinho. Se as situações estão se repetindo, como você muito bem colocou na sua reflexão, é porque o pensamento está o mesmo. Kardec vai dizer para a gente no livro dos médiuns que pensamento é o espírito encarnado. Então, como o Geraldinho colocou, se esse espírito estacionou, ele vai precisar, possivelmente, passar novamente por certas situações desagradáveis para que ele ande. A gente precisa aprender com os desafios aqui da Terra e o Espiritismo cristão vai nos chamar a atenção a algo muito importante. O bem ou mal sofrer. Não nos enganemos, pessoal. Não basta sofrer de qualquer forma. No Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec e a espiritualidade vão discorrer sobre aquela frase de Jesus, bem-aventurados os aflitos, eles vão nos dizer, vale a pena sofrer murmurando, se revoltando contra Deus, sem ter fé, sem aceitar a vontade soberana do nosso Criador? Quem sofre dessa forma talvez vai precisar sofrer 2 vezes. E aí eles vão falar conosco sobre o bem sofrer. E aí é sofrer com resignação, com fé, com vontade de aprender e com vontade de aceitar a vontade do nosso Deus. Então, pessoal, vamos agora ouvir a história da Thaís. Minha mãe foi diagnosticada com câncer de mama. O médico chamou a família para explicar que o tumor estava no grau avançado e, por conta disso, ela teria de 6 a 18 meses de vida. A partir daí, nos apegamos na fé. Minha mãe não sabia de seu estado e foi dito que ela tinha um nódulo devido a uma picada de inseto e que a mama foi retirada para evitar que se tornasse algo maligno. Ela passou por várias sessões de radioterapia e superou muito bem. Depois enfrentou as sessões de quimioterapia. Como ela não sabia do seu caso, eu dizia que o médico havia receitado vitaminas endovenosas para que ela se recuperasse rápido da cirurgia que a debilitou e ficasse forte. Ao longo do tratamento, ficamos apreensivos porque sabíamos que ela perderia os cabelos e sentiria aqueles famosos enjoos com vômitos e mal-estar. E com isso, ela descobriria a sua real situação. No entanto, ela não ficou careca e nem sentiu enjoos. Bem, ela viveu por mais 12 anos. Participou do meu casamento com saúde, viu minha filha e minha sobrinha nascerem. Depois de 12 anos, ela começou com episódios de muita tosse que não curava.
O médico, então, fez uma incisão na região dos pulmões e descobriu que o câncer estava em volta dos órgãos e não tinha mais o que fazer. Foi internada e o médico aplicou uma injeção para ela dormir. Mas antes pediu que nos despedíssemos dela. Iria ficar em coma induzida até seu coração não aguentar e isso poderia durar 1 hora, 1 dia, 1 semana. No final da tarde, fiquei sozinha com ela. Sentei ao seu lado e mesmo com ela dormindo, contei sua verdadeira situação. Tudo o que tinha acontecido lá na época, há 12 anos atrás, e o que estava acontecendo atualmente em seu corpo, e que ela não tinha mais o que fazer por aqui. Que ficasse sossegada, porque cuidaríamos do papai, e que ela visse e seguisse aquela luz para se encontrar com Jesus, que ela iria abraçar seus pais e irmãos, que certamente estavam esperando. Ainda brinquei dizendo que queria que ela viesse me contar como era e o que havia acontecido com ela. Depois disso, falei que íamos rezar como sempre fazíamos. Ao terminar, peguei sua mãozinha e coloquei em minha cabeça, pedindo que ela me abençoasse e fosse com Deus. Nesse momento, o aparelho que ficava apitando parou e ela se foi. Após um tempinho, comecei a sonhar com ela. Mamãe me contava coisas nos sonhos. Em um, contou que não permitiram que ela visse seu velório e enterro, que a levaram logo. Depois ela veio me dizer que tinha passado por um tratamento e que estava bem, não sentia mais dores. Em um outro, ela me mostrou um aparelho com uma tela, parecido com uma TV, um tablet. E através desse aparelho, ela conseguia nos ver. Enfim, como a fé e o amor são capazes de mudar o rumo de uma situação? Olha, minha irmã Thaís, esse seu caso é de veras muito emocionante. A gente vê na sua mãe uma proteção espiritual extra. Quero crer que sua mãe tenha sido uma pessoa muito boa para merecer essa proteção, para merecer esse envolvimento todo de muito carinho, não só da família aqui encarnada com ela, como vocês, filhos, mas sobretudo tudo daqueles que a protegiam do mundo espiritual. Veja você que ela passou pela prova do câncer sem sofrer por ele, não é? Uma vez que vocês decidiram não contar a ela o que estava se passando. E apesar de todos os prognósticos médicos de que ela viveria pouco, ela acabou vivendo 12 anos. Isso aconteceu comigo também, com a nossa querida Dona Lourdes Borges, que eu ouvi do médico que ela não duraria 15 dias. Ela era uma familiar muito querida e, no entanto, ela viveu 30 anos. Veja bem, depois de receber um passe de Chico Xavier. E no caso de minha mãe também nós vivemos esse problema, que minha mãe teve um câncer, como a sua mãe, ela venceu o câncer, depois ela teve o mal de Alzheimer e no final da vida, isso que você fez com sua mãe, eu fiz com a minha. Eu conversei com ela 24 horas antes dela partir, dizendo para ela que ela me ouvisse, que muitos entes queridos a estavam esperando do mundo espiritual, que ela tivesse confiança e fosse com fé em Deus para a vida verdadeira. E no dia seguinte, ela partiu. Então, a gente tem essa fé, essa confiança, e toda família que viver nesse ambiente de fé, de esperança, mas sobretudo com os pés plantados no chão da realidade, mas com um pensamento, isso eu ouvi de Chico Xavier, com um pensamento fixo na bondade infinita de Deus, nós haveremos de vencer qualquer problema, qualquer dificuldade, superando todos os obstáculos e, sobretudo, tendo a chance que você teve de, depois que sua mãe partiu, ela voltar para contar a você o que ela estava vivenciando na vida além-túmulo, mostrando para você que a continuidade da vida após a morte é uma realidade insofismável, é uma realidade que ninguém vai mudar. Exato. E ela, por merecedora da bênção divina que ela foi na Terra, ela acordou muito bem
no mundo espiritual, não passou pelo sofrimento de ver o próprio velório, foi acolhida num hospital na vida espiritual, logo se recuperou e a partir daí passou a se comunicar com vocês através de aparelhos que são mais avançados do que os nossos, sendo possível a ela verificar o andamento da família, acompanhar vocês e o desenvolvimento da sua prole, dos seus filhos, dos seus netos aqui na Terra. Olha, irmã Thaís, a gente te agradece por essa história que é sinônimo de esperança, de fé, de ânimo para quem está passando por uma situação difícil como essa. Eu gostaria que nós, aqui nesse momento, pensássemos na definição de João Evangelista sobre Deus, quando ele fala que Deus é amor. E aí lá no início, no primeiro capítulo do Evangelho de Lucas, nós temos um versículo, Lucas 1,37, um versículo que eu sempre gostei muito, que diz assim: porque para Deus nada é impossível. Então, se Deus é amor, para o amor nada é impossível. Aqueles que se amam são capazes de promover verdadeiros milagres aqui na Terra. Eu fiquei emocionado com a sua história, porque o modo como vocês conduziram o amor por sua mãe, poupando ela no momento adequado, mas você, como o Geraldinho também fez com a mãe dele, também no momento adequado, sabendo entregar a verdade de que ela precisava na hora extrema. Isso tudo é uma demonstração de amor muito profunda e que toca todos nós, porque ela com certeza tinha o mérito de receber essa proteção que recebeu da família e dos benfeitores espirituais. E quando você menciona brevemente o poder da mente, então ela acreditando que a situação era outra, o cabelo nem caiu, isso também é importante para nós refletirmos sobre as potencialidades que o nosso espírito tem na condição de espírito, para moldar a matéria, para ser senhor da matéria e para viver essas maravilhas aqui na Terra. Como no programa de hoje nós estamos falando sobre ação e reação, sobre expiação, eu quero também deixar aqui uma indicação de um livro belíssimo, psicografado por Chico Xavier, intitulado Ação e Reação. Esse é um livro que vai tratar sobre esse tema, de autoria do espírito André Luiz, e uma dica que os instrutores desse livro vão trazer para todos nós é a seguinte: as nossas provas, expiações aqui na Terra, os desafios mais significativos, eles têm data marcada para acontecer dentro de um planejamento encarnatório. Então, de nossa parte, faz muito sentido que nós nos preparemos nos dias de saúde, nos dias de felicidade, consumindo teoria boa para as nossas consciências, as teorias religiosas, aquilo que, por exemplo, aqui o espiritismo cristão tem a oferecer, indo fazer a caridade, fazendo esse esforço no amor, para que quando chegar o momento de ter que enfrentar alguma coisa que seja mais desafiadora, nós estejamos preparados e nós tenhamos angariado muitos amigos espirituais, porque amamos muito. Então, pessoal, nós estamos aqui agradecendo a sua audiência e convidando-o a estar conosco na semana que vem. Até lá!